Estou acordado agora, semi-sóbrio, e pronto para finalizar isso para vocês, pessoal, para a internet e para qualquer um que queira ouvir. Eu não sabia que Sr. Mays havia falecido até uns poucos meses depois do seu enterro. Inicialmente, eu estava procurando pela sua família com o propósito de prestar minhas condolências. Mas não foi porque Sr. Mays e eu éramos melhores amigos ou qualquer coisa assim. Então, eu me abstive. Continuei estudando na minha faculdade e me graduei algo em torno de um ano depois do nosso encontro no bar. Escolher cursar inglês não foi um erro. Porém, não foi exatamente algo que me daria empregos imediatamente depois da faculdade. Agora, eu estive economizando uma quantia relativamente sólida de dinheiro enquanto estive na escola e decidi que merecia um pouco para uma viagem, como você imaginaria. Peguei o meu dinheiro separado, me juntei com o meu amigo da faculdade chamado Steve, fizemos as malas e fomos para a estrada, querendo ir a algum lugar nas Rocky Mountains. Quando eu era mais novo, vivia perto de Town, no Colorado, e lembrei de uma área adorável, então esse destino era tão bom quanto qualquer outro. A viagem foi um sucesso. Fomos em algum lugar perto de Estes Park, Colorado, e achamos uma cabana barata onde alugamos por mais ou menos um mês. Os dias eram cheios de descansos, caminhadas e geralmente coisas que envolviam pouco esforço da nossa parte. Depois que o nosso aluguel acabou, nós arrumamos as malas de novo e voltamos lá para o leste. Em algum momento durante a viagem, nós nos deparamos com os nativos de Estes Park em um bar local. Nós nunca tipicamente se juntávamos com eles ou qualquer coisa do tipo. Apenas conversávamos aqui e ali sobre bebidas e comida. Em uma noite, esses caras estavam pagando sua conta e se prepararam para sair estranhamente cedo. Eles usualmente ficavam lá até madrugada. Quando perguntamos o motivo, eles nos disseram que estavam indo numa pequena festa com alguns amigos deles e nos convidaram. Não tendo nada melhor para fazer, nós entramos no carro e os seguimos para ir à festa. A festa em si não era tão importante e ultimamente inconsequente para essa história. Entretanto, uma coisa importante sobre essa festa era que em algum momento durante a noite, nós estávamos sentados ao redor de uma fogueira compartilhando histórias assustadoras. Nesse ponto na minha vida, eu não era tão brincalhão quanto fui durante a minha juventude. Mas com um pouco de encorajamento, eu iniciei com algumas histórias que eu lembrava que contei durante a minha infância. Eventualmente, cheguei até a história Os Chuveiros do Sr. Mays, na qual pretendia apimentar um pouco. Mas, por algum tipo de respeito vindo do meu subconsciente pelo meu professor, eu fui direto para a versão que ele contou para minha classe durante o meu segundo ano do ensino médio. O grupo curtiu minhas histórias pela maior parte do tempo, os chuveiros sendo um mútuo favorito dentre as pessoas lá. Steve e eu saímos da cabana algo em torno das 5 da manhã, e ele me perguntou sobre aquela história enquanto viajava para casa. Eu disse a ele tudo sobre o Sr. Mays, aquelas aulas, meu amor por qualquer coisa relacionada ao terror e afins, e ele sugeriu para tentarmos achar o local no nosso retorno de viagem para Nova York. Inicialmente eu não estava relutante simplesmente porque não sentia vontade de ficar perambulando com olhos atentos pela Nebraska por dias, procurando por algum tipo de fazenda velha que provavelmente estaria demolida nessa altura do campeonato. Todavia, em alguns dias antes de sairmos de Colorado, eu disse a Steve que parecia ser divertido tentar. Não conseguiríamos fazer uma outra viagem como aquela por um bom tempo, então pensei que seria melhor aproveitar o momento. Em algum lugar da minha mente, eu pensava que isso era um tributo ao Sr. Mays, o homem que, em retrospecto, me ajudou a perceber que eu queria ser um escritor. Enfim, nós deixamos Colorado e fizemos uma longa, chata e árida viagem até a Broken Bow, Nebraska, ou Inferno na Terra como o Sr. Mays a intitulava. Encontramos um hotel na cidade e ficamos por lá por alguns dias, se aventurando por algo em torno de centenas de milhas em qualquer direção diferente a cada dia. Lembro que Sr. Mays nos disse que era em algum lugar fora de Broken Bow, mas não acho que ele foi mais específico do que isso. Nós tentamos perguntar aos nativos do local se eles tinham alguma informação sobre os chuveiros, mas recebíamos em troca apenas olhares vazios ou desacreditados com frequência quando contávamos como o local era. A única pessoa que parecia conhecer alguma coisa sobre era uma mulher idosa que trabalhava no posto de gasolina nos arredores da cidade. Eu não consigo lembrar o nome dela, mas aquela mulher era uma idosa do tipo mais alegre, muito prestativa
e geralmente interessada em ouvir o que os outros têm a dizer a ela. Steve havia começado a falar com ela no caixa, e ela perguntou sobre a nossa placa, comentando sobre o fato de estarmos bem longe de casa. Não tínhamos nenhum lugar em particular para estar, então Steve e eu acabamos conversando com essa mulher por algo em torno de 15 minutos. Em algum momento, nós falamos da nossa busca pelo lugar conhecido como Os Chuveiros. Inicialmente, o nome não chamou a atenção da mulher, que fazia sentido, pois Sr. Mays deu esse nome depois de sua experiência por lá. Porém, quando comecei a descrever os detalhes que lembrava de sua história, a idosa amigável me interrompeu. Seu tom não era desdenhoso ou rude em nenhum sentido, mas ela começou a ficar concisa e deliberada com suas palavras naquele momento. As pessoas não lidam com qualquer coisa relacionada a esse tipo de assunto por aqui mais. Ela nos disse. Isso foi há muito tempo atrás. Após dizer isso, ela tentou ser alegre novamente, se desculpando, falando que precisava ir para um banheiro e nos desejando o melhor para nossa viagem de retorno para Nova York. Steve e eu retornamos ao carro sem dizer nada. Ambos nós dois estávamos pensando sobre o que a mulher disse. Novamente, ela não parecia estar irritada mesmo. Ela apenas não queria ouvir mais nada sobre aquele assunto. Estávamos voltando ao hotel quando Steve disse algo. Quero dizer, se eu tivesse que viver em um local associado com uma lenda urbana ou algo do tipo, eu realmente iria perturbar a pessoa que me perguntar sobre isso. Ele disse. Digo, eventualmente você apenas ficaria cansado de ouvir as pessoas perguntando sobre isso, e você apenas tentaria assustá-las para fazê-las calarem a boca, não é? Concordei com Steve e continuei a dirigir, mas toda essa experiência não parecia se encaixar no caso para mim. Se aquilo for algum tipo de lenda urbana conhecida na área, por que ninguém mais na cidade a conhecia? Todavia, eu consegui encolher os ombros e aceitar o que está acontecendo. Veja bem, nenhum de nós estávamos com medo de achar os chuveiros. Essa pequena excursão na nossa viagem soava mais como uma caça ao tesouro, um final memorável para essa viagem que foi relaxante no geral. Steve e eu éramos basicamente turistas, procurando um sítio onde um filme famoso foi filmado, ou algo do tipo. Fomos adentro dessa situação de pouca para nenhuma expectativa, e para uma esperança fugaz que seríamos capazes de achar esse lugar. Ficamos mais um dia em Broken Bow antes da nossa próxima viagem de tentar encontrar os chuveiros. Nebraska não era um local tão terrível quanto as pessoas diziam ser, mas também não era tão excitante. Achamos um bar e ficamos um tempo lá, e aquela foi toda a extensão da nossa atividade no nosso dia de folga. Quando voltamos para as estradas, nós decidimos que iríamos tentar ficar fora das estradas principais o quanto puder enquanto o dia deixasse. Eu sabia que não tinha como aquele lugar estar simplesmente fora da estrada, e lembrei de alguns detalhes da história do Sr. Mays, como a estrada de lama, então ficamos procurando por elas. Aquilo foi um tremendo esforço fútil. Nebraska repleta de estradas de lama. Era 7 da noite quando chegamos até uma pequena, mas densa floresta. Eu usei o termo de maneira leviana, mas para Nebraska, aquele local parecia como um oásis. As árvores eram grandes e largas, acobertando a floresta dentro da escuridão. O sol estava se pondo, e mesmo que tivéssemos que andar dentro daqueles amontoados de árvores, nós concordamos que aquele local prometia mais do que qualquer outro. Não tinha exatamente uma estrada, porém aquilo parecia com um caminho onde havia uma estrada de lama antes, então dirigimos até lá. Se o carro conseguia lidar com as Rocky Mountains, um caminho de terra em Nebraska seria moleza. Andamos lenta e cuidadosamente naquela trilha, tendo certeza de tirar qualquer árvore caída ou pedras na estrada, que tornaria o carro inútil, quando o sol finalmente terminou de se pôr. Estava bem escuro aquele lugar durante o dia, mas quando a noite chegou, era algo completamente diferente. A essa altura, eu tive um pressentimento que achamos o local correto, mas não queria azará-la, então continuei em frente. Eu não havia percebido na hora, mas as pequenas luzes que conseguiam penetrar o dossel naquela floresta em miniatura realmente fizeram parecer que os galhos das árvores estavam tentando agarrar o carro, exatamente como o Sr. Mays mencionou na sua história. Todavia, eu estava convencido que ele inventou a parte dos olhos dos animais. A criatura mais agressiva que vimos foi um coelho no canto da trilha. Não tinha nenhum sinal claro de morte,
apenas parecia estar deitado e não se preocupou em levantar. Dirigimos naquela escuridão por um tempo, até que encontramos uma clareira. Tivemos que mover vários grupos menores de galhos para fora do caminho antes. Mas bem na frente da nossa saída, havia uma árvore gigantesca, morta e monstruosa. Não havia maneira de tirar aquela coisa do caminho, então aumentamos a luz dos faróis e saímos do carro, na esperança de que iluminassem a área à nossa frente. Senti uma excitação estranhamente misturada com medo quando vi o que havia a 15 metros além da clareira. Ali, parcialmente iluminado pelos faróis do carro e um pouco de luz da lua crescente, estava o que parecia ser um velho celeiro. Esta não era uma casa de fazenda típica. Era maior do que os celeiros que tinha visto nos filmes, e não tinha nenhum tipo de brasão. Basicamente parecia um pequeno armazém. Eu não tinha certeza neste momento se este era o lugar que estávamos procurando, mas este foi definitivamente o mais perto que chegamos. Eu andei pelo mato até estar a cerca de 6 metros da entrada, ponto em que todo o crescimento da casa pareceu parar. Não sei se os donos fizeram algo com o solo, mas toda a estrutura tinha uma borda ao redor que estava livre de qualquer tipo de vida vegetal. Aproximei-me da entrada da construção, uma grande porta deslizante, enquanto Steve vinha atrás de mim com 2 lanternas na mão. "Então você ia correr para aquele lugar no escuro?" Ele disse rindo. Eu dei uma boa risada indiferente e peguei uma das lanternas de sua mão. A minha era uma pequena, mas bem brilhante. Era do tipo que os caminhantes provavelmente prendiam em suas mochilas, caso ficassem no escuro à noite. Funcionou bem o suficiente. Agarrei a porta de metal com as 2 mãos, segurando a lanterna com a boca, e dei um puxão. A porta se mexeu um pouco, rangeu um tanto, mas não tinha como fazer isso sozinho. Steve veio por trás, colocou a lanterna no chão, agarrou a porta e disse: 1, 2, 3! Nós puxamos a porta com tudo. Assim que conseguimos movê-la alguns centímetros, ela deve ter travado de volta no trilho porque deslizou com muita facilidade, parando com força com um baque alto e ecoante quando estava completamente aberta. Steve pegou sua lanterna e caminhou atrás de mim. Eu já estava entrando. O interior da estrutura estava excepcionalmente vazio, quase que preocupante. Eu não tinha certeza de quão longe estávamos da casa mais próxima, ou da pequena cidade, mas não havia nem mesmo a menor evidência de que alguém esteve nessa construção por anos. Não havia garrafas de cerveja quebradas ou sacos vazios de salgadinhos. Não havia excrementos de animais ou plantas ávidas que conseguissem crescer aqui. A sala era grande, maior do que uma fazenda comum, mas não a monstruosidade do tamanho de um armazém que eu imaginava que o Sr. Mays havia descrito na sua história. Eu tinha certeza de que era simplesmente uma área de espera para equipamentos agrícolas, ou algo semelhante, em algum momento. Decepcionado, vaguei perto da entrada enquanto Steve se aventurava na imensidão da escuridão. Enquanto repensava os detalhes da história em minha mente, algo me atingiu como um saco de tijolos. Na história do Sr. Mays, havia um silo perto do celeiro. Corri para fora. Meus olhos se ajustaram facilmente porque pelo menos estava mais claro lá. Olhei em todas as direções, correndo ao redor do perímetro da propriedade. Certamente, se houvesse um silo perto dali, haveria alguma evidência dele em algum lugar. Mas, apesar das minhas esperanças, não havia nada além de aglomerado de arbustos grossos, mato e terra por toda parte, e a floresta de onde tínhamos vindo. Voltei para a construção, frustrado e cansado. Steve ainda estava animado, correndo ansiosamente pelo interior do local. "Se eu pudesse encontrar um chuveiro ou um cano", disse ele, "então saberíamos que era verdade. Apenas continue procurando comigo." Eu não queria estragar sua excitação. Eu havia contado a história para Steve várias vezes, mas obviamente ele não percebeu que aquele não era o lugar. A propriedade era estranha, sim. Estava deslocada e estranhamente abandonada, mas não era o local dos chuveiros. Eu o deixei explorar um pouco antes de chamá-lo. "Isso provavelmente foi o mais perto que conseguimos chegar, cara", eu disse. "Mas os chuveiros não é aqui. Lembra do silo?" Seu rosto passou da excitação ao desapontamento em um instante, como uma criança que não ganhou os presentes que queria em seu aniversário. Dei um tapinha no ombro dele. "Isso ainda é muito legal. Quero dizer, ainda podemos dizer às pessoas que o encontramos." Eu estava voltando aos meus velhos hábitos rapidamente. Steve riu. "Sim, cara. Acho que poderíamos. É definitivamente assustador o suficiente. Devíamos tirar algumas fotos como prova, sabe?" Eu concordei com ele.
Vou pegar a câmera bem rápido, disse ele, enquanto disparava pela entrada. Fiquei sozinho na construção. Estava muito quieto quando eu estava sozinho lá. Eu podia ouvir o som fraco de Steve correndo pelo mato e indo para o carro, mas quando ele estava longe o suficiente, tudo ficou quieto. Lembro-me de nem mesmo ouvir o vento ou chiurear dos grilos enquanto caminhava mais fundo no escuro, com a lanterna na mão. Eu estava convencido de que tinha que haver mais alguma coisa para desvendar. Quando me aproximei do canto mais distante da sala, o som dos meus pés arranhando a terra foi interrompido por um baque suave e oco. Parei, tentando descobrir o que era. Eu coloquei o meu pé no chão com força e ouvi de novo. Eu pisei mais uma vez, percebendo que o chão que eu estava cobrindo era algo oco. Caminhei até a parede da sala, olhando atentamente para o chão para tentar localizar quaisquer buracos ou lacunas. Tanto quanto sabia, era terra firme que essa coisa estava no topo. Então estava convencido de que havia encontrado uma escotilha, um porão, ou algo assim. Ouvi Steve voltando pelo mato enquanto gritava: "Steve, vem aqui! Enquanto eu ia dizer a palavra oco, pulei um pouco, esperando criar o som para que ele fosse capaz de ouvi-lo ao entrar pela porta. No segundo que meus pés tocaram o chão, senti que ele cedeu embaixo de mim. A memória da queda é confusa, mas lembro de ter ouvido lasca de madeira. Lembro-me de ver a luz da lanterna de Steve caindo na escuridão total. Não foi uma queda longa, mas devo ter caído em uma posição terrível, porque sei que perdi a consciência por alguns segundos, pelo menos. Quando acordei, estava olhando para uma luz brilhante. Por um instante, pensei em me aproximar da lendária luz do fim do túnel. Eu estava com raiva de mim mesmo. Você morreu em Nebraska, Jack? Uau! Você sabe como se fuder! Minha autodepreciação na vida após a morte foi interrompida pelo que parecia ser a voz do Steve. Jesus! Jack! Jack, você consegue me ouvir? Cara, acorde! Por favor, acorde! Ele gritou. Consegui levantar minha cabeça do chão apenas o suficiente para ele comemorar. A dor na minha cabeça era imensa, mas foi superada pela dor que atravessava meu joelho. Eu sabia que tinha uma concussão, mas a dor no meu joelho era muito mais premente. Olhei em volta até encontrar minha pequena lanterna, então me sentei e tranquilizei Steve. Estou bem, só machuquei o joelho. Bati com a cabeça também, com muita força. Graças a Deus, cara! Achei que você estava morto. Imagine isso, morrer na porra de Nebraska. Seria horrível! Suas palavras me fizeram rir um pouco, mas me contive. O menor tremor machucava minha cabeça e me deixava incrivelmente tonto. Eu acho... uma corda? Disse Steve. Que? Eu perguntei, silenciosamente. Devo pegar uma corda para tirar você daqui? Ou você vê uma escada? Olhei em volta das paredes que estavam à minha frente. Eram de cimento liso. Não havia como sair daqui. Sim, pegue a corda, eu disse a ele. Está enterrado sob todas as nossas coisas. Acho que pode estar na minha bolsa vermelha de escalada, mas não tenho certeza. Steve assentiu, me dizendo para aguentar firme e que ele estaria de volta daqui a pouco. Então saiu correndo. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Depois que o som dos pés de Steve raspando o chão acima de mim desapareceu, eu só conseguia ouvir aquele zumbido que ocorre em total silêncio entrelaçado com o pulsar em minha cabeça. Eu me empurrei para a parede de cimento mais próxima e me apoiei contra ela, descansando e respirando fundo na tentativa de me acalmar. O cimento estava estranhamente frio contra as minhas costas. Era verão, então só estava de camiseta, e mesmo assim parecia gelo. Novamente, essa observação foi feita principalmente após o fato. No momento, foi bom encostar em alguma coisa. Sentei-me ali, esperando por Steve naquele porão subterrâneo, e comecei a me sentir desconfortável. Eu me senti como um idiota por ter caído aqui. Estava sentindo a dor dos meus ferimentos também. Tudo isso pareceu se transformar em outra emoção em um instante, quando ouvi o que só pude identificar como uma respiração, em algum lugar à minha esquerda. Eu me convenci de que era minha mente ferida pregando peças em mim por alguns momentos, até que minha mente decidiu repetir rapidamente a história do Sr. Mays. Quando a ouvi pela primeira vez naquela sala de aula, anos atrás, fiquei mais impressionado do que assustado. Mas agora, sentado em um porão escuro no meio de Nebraska, senti algo que não sentia há muito tempo. Não poderia nem ser resumido na palavra medo. Enquanto estava sentado lá,
senti um pavor abrangente. Apontei minha lanterna para a esquerda, a direção de onde pensei ter ouvido o som. A luz não alcançava outra parede. Estava muito longe. Mas fiquei aliviado por não ver absolutamente nada ali. Respirei fundo por mais alguns segundos antes de ouvir outro barulho na escuridão. Foi muito rápido, e não tinha certeza se não era meu próprio corpo se movendo sem que eu percebesse, mas pensei ter ouvido um som de raspagem a menos de 3 metros à minha frente. Parecia o barulho que seus pés fazem quando você está andando em um chão coberto de terra. Antes que eu pudesse reagir, ouvi a respiração à minha esquerda novamente, mais perto desta vez. Não havia como isso ser real. Eu não tinha visto nenhuma teia de aranha neste local, e agora estava me convencendo de que algo perto de mim estava respirando? Eu estava com raiva de mim mesmo por ficar tão alterado. Eu disse a mim mesmo que o cérebro humano está constantemente tendo alucinações. Disse a mim mesmo que, no silêncio ou na escuridão, o cérebro emitirá sons para preencher a lacuna ou fazer você pensar que vê coisas que não existem. Canalizei o meu cético interior para me acalmar. Funcionou. Funcionou até que vi um vulto de algo em minha frente. Não tenho certeza do que era, mas ouvi um som de pés raspando no chão e comecei a inchar de pavor. Eu decidi que o melhor a se fazer neste momento era desligar minha lanterna, presumindo que, se eles não pudessem me ver, eles não poderiam chegar até mim, quaisquer que fossem eles. Apaguei minha lanterna e fiquei na escuridão completa e total. A lâmpada da lanterna se apagou enquanto esfriava, e eu aguardei no bolso, ao mesmo tempo que me empurrei contra a parede de cimento na tentativa de me levantar. Consegui ficar de pé. Bem, um pé. E descobri que não aguentava fazer pressão no joelho machucado. Eu manquei até um canto, cantarolando para mim mesmo, tentando quebrar o silêncio ensurdecedor. Chamei Steve, o mais alto que pude, mas não ouvi resposta. Ele provavelmente estava no banco de trás do carro, ainda procurando a corda. Devia haver uma escada ou algo assim, em algum lugar. Continuei a cantarolar, e meu batimento cardíaco, que estava batendo quase fora do meu peito, diminuiu para um ritmo administrável. Eu me movi ao longo da parede de cimento, mantendo todo o meu corpo contra ela, e o peso do meu joelho machucado. Eu havia percorrido o que imaginei ser cerca de 3 metros, quando minha cabeça fez contato com algo em minha frente. Eu caí no chão. Minha concussão deve ter amplificado a dor, porque ela estava me cegando. Levei as 2 mãos à testa quando senti algo quente e úmido com os meus dedos. Procurei por um corte em qualquer lugar na minha testa, mas não consegui encontrar. Eu procurei desesperadamente pela minha lanterna enquanto me sentava e tentava voltar contra a parede. Agarrei a lanterna com a mão direita, apoiando-me na parede com a outra. Eu a liguei e apontei para a escuridão onde eu estava deitado. O chão estava molhado, mas a sujeira havia confundido a cor de qualquer que fosse o líquido. Tentei focar meus olhos na poça. Tentei me convencer de que era meu sangue quando vi outra gota cair na poça. Faltam palavras para descrever a maneira como me senti quando ouvi outro barulho de pingar novamente, e vi mais uma pequena bola de líquido cair na poça. Acho que já sabia exatamente qual era a fonte, mas estava tentando incessantemente me convencer de que estava errado. Levantei minha lanterna e apontei para a fonte do líquido. O que me encarou foi um cano que se projetava a pelo menos 30 centímetros da parede de cimento. O metal estava enferrujado e rachado. Pequenos pedaços de líquido começaram a vazar deles. No final do cano havia um chuveiro simples, voltado para o chão. Sabe aquela sensação de estômago embrulhado? Nesse caso, acho que isso aconteceu literalmente, porque vomitei imediatamente. Sujei todo o meu sapato, mas isso não era nem um pouco importante na hora. Ignorei a dor no meu joelho e me arrastei ao longo da parede o mais rápido que pude. Ouvi ruídos, mas não tenho certeza se foram apenas os sons do meu próprio movimento ou algo ao meu redor. Eu consegui me abaixar sob o próximo chuveiro. Este estava mais alto na parede e parecia estar vazando o mesmo líquido que o outro. Eu senti como se estivesse me movendo ao longo de algo infinito. De vez em quando eu tinha que me abaixar ou passar por baixo de outra barra de metal, outro chuveiro. Eles começaram a derramar mais profusamente, mas o líquido era muito espesso para sair facilmente. A sala começou a cheirar mal. Lembrei-me imediatamente da maneira de como o Sr. Mays havia descrito. Peguei minha camisa e coloquei sobre o nariz, seguindo em frente, mas não parou o cheiro nem por um instante. Cheirava a vômito, cheirava a merda, a cabelo queimado, a podridão.
Eu ainda estava me movendo contra a parede quando caí em algum tipo de saída. Eu bati no chão de terra com força, a adrenalina correndo em minhas veias. A dor ainda conseguiu romper, no entanto. Minha lanterna ainda estava em minha mão. Eu apontei e examinei os arredores. Na minha frente havia uma porta. Havia uma porta ali, embora parecesse envelhecida agora. Tinha um belo desenho, uma maçaneta e um aldrave que parecia um demônio rosnando. A tinta vermelha estava descascando e caindo no chão e na minha frente. Eu me levantei desajeitadamente e atravessei a porta, perdendo por pouco um pedaço de chapa de metal pendurada na minha frente. Eu estava engatinhando agora. Não havia como eu correr. As paredes e o teto eram revestidos de metal, do tipo que se vê no telhado de uma fazenda. Grandes pedaços de madeira pareciam apoiar as folhas, mantendo esse túnel improvisado unido. Eu não podia correr o risco de escorregar contra ela e possivelmente me cortar no metal, ou bater na madeira e causar um desmoronamento. Então, eu rastejei. Eu me arrastei pelo que pareceram quilômetros, batendo nas paredes de vez em quando porque o caminho parecia se curvar como uma cobra. Eu não tinha ideia de onde estava em relação ao buraco por onde eu havia caído, mas disse a mim mesmo que havia uma saída no final disso. Se eu não estivesse rastejando, certamente teria me machucado muito mais. Havia partes do túnel que o teto descia até cerca de 1 metro acima do solo. Isso não havia desmoronado, porque o teto ainda o revestia. Alguém o construiu assim. Isso, novamente, é retrospectivo. Eu não me importei na época. Continuei dizendo a mim mesmo que não havia nada atrás de mim, mas juro que ouvi pés raspando apenas alguns centímetros atrás dos meus. Minha calça jeans roçava minhas pernas de vez em quando, fazendo parecer que alguém estava me tocando, e mesmo agora, eu ainda não consigo me convencer completamente de que alguém não estava. Rastejei e rastejei até chegar a uma ladeira. Com alegria, olhei à minha frente. Havia uma porta de porão. A porta era de madeira. Eu sabia disso porque podia ver a luz através deles. Não pude ter certeza, mas pensei que poderia ter sido a luz dos faróis do carro. Além de tudo isso, fiquei imensamente feliz por encontrar uma saída. Eu me arrastei até a porta e joguei meu ombro contra ela. Ela se mexeu, mas não abriu. Comecei a gritar, mas a minha garganta queimou de dor. Eu desmoronei de exaustão e dor, meus olhos olhando para as fendas de luz diante de mim. Eu estava tão perto de sair daqui, eu só pude sentir o gosto da liberdade. Foi nesse momento de derrota silenciosa que eu ouvi um barulho que era, sem dúvida, algo se movendo no túnel. Parecia que algo estava sendo arrastado pelo chão. Ele se movia, parava por um segundo e depois se movia novamente. Eu não tinha mais nada no estômago para vomitar, mas comecei a engasgar. Me recompus um pouco e tentei firmar minha mão o suficiente para focar a lanterna no túnel. O que eu vi, ainda não consigo racionalizar. Eu sei o que vi, mas não consigo me convencer de que realmente estava lá. Não consigo parar de dizer a mim mesmo que estava tendo alucinações. Eu vi uma criança com um vestido de dormir sujo. O vestido estava manchado com algo escuro e marrom, com salpicos ocasionais de um vermelho profundo. A criança era extremamente frágil, como as fotos que as pessoas podem ver de uma vítima do Holocausto. Eu só conseguia distinguir um olho, refletindo imensamente a luz da minha lanterna, entre enormes tufos de cabelos longos e sujos. Estendia-se além das pontas dos dedos da criança, que estavam cobertas de sujeira. O menino, ou a menina, não sei bem qual, aproximou-se de mim com dificuldade. Não estava tendo problemas para respirar, mas parecia que cada movimento de cada músculo exigia cada grama de força que a criança tinha. A única coisa que me congelou, porém, foi o olho. Só era visível porque refletia minha lanterna, mas mesmo naquele brilho eu podia sentir raiva, ou ódio profundo, ou algo parecido. Este é o ponto que a língua portuguesa realmente carece das palavras certas para explicar a situação. Eu poderia dizer que essa criança me queria mal. Fosse uma alucinação ou não, a coisa estava se aproximando. Eu comecei a chorar. Estava cada vez mais perto, quando ouvi uma voz atrás de mim. "Ei, Jack!" sussurrou a voz. Era Steve, eu tinha certeza. Tentei responder, com a intenção de dizer:
Abra isso e me tire daqui agora! No entanto, dado o meu estado atual, tenho certeza de que sou como gaguejo sem sentido. Arranhei a porta, empurrando-a com tudo que tinha, e finalmente quebrando o contato visual com a criança. Enquanto eu fazia isso, a lanterna rolou em costa abaixo, parando em algum lugar perto dos pés da criança. "O que você está vendo?" A voz perguntou. "Do que você está falando?" Eu fechei os olhos. Lembro-me de ouvir uma resposta do tipo: "Apenas olhe para isso. Diga-me o que você vê." Mas os meus próprios gritos de frustração abafaram isso. Eu estava resmungando como um maníaco quando a voz me disse, calmamente: "Espere um segundo, eu estou indo." A declaração levou um segundo para se encaixar. Momento em que fechei os olhos com força. "Steve, apenas faça isso, por favor! Por favor, apenas abra, por favor!" Eu choraminguei. "Apenas me tire daqui!" E a voz começava a ficar mais alta. "Steve, caramba! Abra a porra da porta de madeira!" Abri os olhos por uma fração de segundo para ver nada além de cabelo preto, balançando na frente do meu rosto, um pequeno brilho de luz escondido na confusão de amaranhados. Eu bati meus olhos fechados e gritei com cada grama de energia que eu tinha: "Abra a porra da..." A porta atrás de mim cedeu, e eu caí no chão, tomando uma lufada de ar fresco. Meus olhos ainda estavam fechados, mas a primeira coisa que fiz foi correr para encontrar a porta do porão e fechá-la. Feito isso, respirei fundo e abri os olhos. Vi o celeiro à minha frente, iluminado pelos faróis do carro. Minha cabeça latejava de dor. Eu estava coberto de sujeira e líquidos dos quais nem me importava em saber a origem. Meu joelho estava, no mínimo, deslocado. Mas apesar de tudo isso, eu estava fora do túnel. Respirei fundo, enterrei minha cabeça em minhas mãos e disse: "Steve, por que caralhos você simplesmente não abriu a porta?" Esperei por uma resposta, mas nenhuma veio. "Steve, sério?" Eu comecei. "Eu estava me rastejando, gritando pela minha vida!" Eu disse enquanto olhava para trás. Meu estômago devia estar prestes a cair neste momento, porque se mexeu novamente. A única coisa atrás de mim era a grande massa de arbustos que tinha visto enquanto examinava o perímetro da construção. Eu estava com raiva. "Steve, essa não é a porra da hora! Saia da porra dos arbustos!" Eu estava me preparando para me levantar, quando ouvi um grito vindo da frente da construção. Uma lanterna oscilava para cima e para baixo na semi-escuridão. Steve estava correndo para a porta aberta da estrutura, gritando meu nome, me dizendo para não me preocupar. Devo ter perdido a consciência naquele momento. Quando acordei, Steve estava parado ao meu lado, tentando desesperadamente me acordar. Suas palavras eram quase incoerentes, pelo menos aos meus ouvidos. Ele me ajudou a ficar de pé e começou a me acompanhar até o carro. Enquanto nos afastávamos, vi minha lanterna parar no lado de fora da porta do porão. A luz estava diminuindo. Steve me trouxe de volta para o carro e depois me levou ao hospital mais próximo. Adormeci, mas ele me disse que dirigiu por 1 hora antes de encontrar uma estrada principal. Acho que nunca contei a ele toda a história. Acho que ele pensa que acabei de me machucar com a queda. Ele nunca perguntou sobre isso, e não mantivemos contato por muito mais tempo. Não é como se tivéssemos nos separado deliberadamente. Apenas paramos de sair depois daquela viagem, e seguimos caminhos separados. Nunca consegui entender completamente o que aconteceu naquela noite. Há muitas coisas que posso explicar como sendo alucinações, mas ainda há muitas coisas que não fazem sentido. Os chuveiros estavam lá, e eles estavam vazando alguma coisa. A porta era real, o túnel era real. Quase todo o resto pode ser semi-racionalizado, se eu puder me convencer de que tive uma concussão muito ruim. Uma concussão muito, muito ruim. Mas a única coisa que não poderia imaginar é que a porta do porão estava trancada e, de repente, não estava. Ainda estou tão cético quanto antes, mas acredito no que aconteceu comigo nos chuveiros. Não sou um eremita ou um retardado social por causa disso. Eu bebo muito, mas ainda sou funcional. Mas nunca voltaria a Nebraska. Ninguém jamais será capaz de me convencer do contrário. Também não assisto a filmes de terror,
Não há absolutamente nada divertido em estar tão desesperadamente assustado. É isso, realmente. Não é um final típico para a minha história. Eu fui mudado pela minha experiência, sim. Mas não há como mudar nada ou revidar contra isso. Não consigo nem me convencer de que não estava apenas vendo coisas. Acredite em mim. Há anos que tento. Antes disso, não havia como encontrar nenhuma informação sobre os chuveiros. A lenda não se estendeu para fora da sala de aula do Sr. Mays. Ninguém contava histórias como essa para afastar as crianças de determinado local para assustá-las. Simplesmente não era conhecido. Acho que é esse realmente o ponto de toda essa história. Quero que as pessoas saibam, em primeira mão, como é esse lugar. Talvez seja o raciocínio de um bêbado, ou a criança dentro de mim querendo espalhar esse tipo de história novamente. Não sei, eu não ligo. Mas está lá fora agora, para as pessoas moldarem e deformarem de acordo com suas necessidades. Mas importante, finalmente saiu da minha cabeça. Está ficando tarde. Estou pegando outra bebida. Saúde!